Henrique V é um filme britânico de 1944, dirigido por Laurence Olivier e estrelado por Laurence Olivier, René Asherson, Ralph Truman e Ernest Thesiger. Em 1415, durante a Guerra dos 100 Anos, o jovem Henrique V da Inglaterra embarca em uma missão para conquistar a França. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 181 da lista dos 1001 filmes, e temos aqui uma adaptação de Shakespeare, né? Henrique V é baseado na peça de mesmo nome do Shakespeare. É um filme colorido, o que, né, ainda é uma coisa que a gente só vê de vez em quando. Mas é um filme britânico colorido aí, a gente viu o Coronel Blimp recentemente, temos mais um filme britânico, o que é interessante porque aparentemente o filme foi feito com a única câmera colorida que tinha na Inglaterra. Eu imagino que o outro também, porque se eu achei essa informação nesse aqui, o outro foi feito acho que um ano antes, deve ter sido a única também. E bom, deixa eu tentar dividir em partes aqui a história do filme. O filme, né, é baseado na peça, e aí a peça é sobre esse rei Henrique V aí nessa época. Ele resolve que ele tem direito à França, à sucessão na França, um direito que foi meio que negado a ele, mas ele, sei lá, consulta as leis e aí pelas leis diz que na verdade ele tem direito sim. Ele fala, então tá, então eu vou lá pegar. É meio assim, lembrando que é uma peça de teatro, então tudo é muito condensado, né? E sendo Shakespeare, tem essa coisa de, mesmo nas peças sérias e trágicas, não é o caso, não é trágica, essa conta como peça histórica, né? Que é uma peça feita em cima de fatos históricos, obviamente. Ele sempre enfia umas comédias ali no meio. O Shakespeare tem uma coisa de enfiar piada no meio. Mesmo se você for ver um Hamlet famoso como tragédia, tem umas piadas no meio, sabe? Esse aqui não é diferente. Então você tem, principalmente no começo, e aí, como a gente tá falando no filme, né? Principalmente no começo do filme você tem uns momentos de piada. Essa parte do rei descobrindo, questionando, sei lá, o direito que ele tem ou não, eu acho que é uma parte feita com bastante bom humor. Quando ele vai efetivamente invadir a França, aí já fica mais sério. Mas bom, a história é essa, começa ali na corte e nas coisas, e eles resolvendo ir, até que eles vão até lá e eles têm combates. E, de novo, por ser uma peça, não é muito focado no combate. Eu acho até que tem uma cena de combate talvez mais longa do que precisava ser, mas obviamente não é o foco, porque também sairia demais da peça. E eu não... Essa é uma peça que eu só conhecia de nome. Eu até gosto de Shakespeare, mas essa peça eu nunca tinha lido ou visto nenhuma encenação, sei lá. Mas pelo que eu pesquisei sobre o filme, parece pra mim que ela é relativamente fiel. Eu diria até que mais fiel do que a maioria das adaptações de Shakespeare que a gente vê por aí, porque todas acabam tirando alguma coisa, né? Nunca fica tudo. A maioria eu sinto que não acrescenta coisas, posso estar enganado. Essa parece que acrescenta uma outra ceninha, mas também acho que bem pouca coisa. E acrescenta umas cenas que meio que cumprem função de falar sobre o que foi removido. Então acrescenta, mas meio que não acrescenta, né? Só transforma uma coisa maior em algo menor pra, sei lá, caber. Enfim, e aí a coisa, como uma peça histórica e tal, culmina com o rei Henrique V vencendo a batalha, com muito menos homens do que o inimigo, no caso, a França, né? Que ele tava invadindo. E ele acaba conseguindo vencer e conquistando ali o território francês ali. E o filme meio que termina assim, termina com ele iniciando um romance com a princesa lá, que, sei lá, vai ser a rainha dele, né? E bom, é essa história. E aí o filme faz uma coisa muito interessante que eu gostei muito, e eu acho que pra mim é talvez o ponto alto do filme, assim, é que o filme começa na Inglaterra de Shakespeare, entre aspas, mas ele começa simulando essa Inglaterra dessa época, e a gente começa tendo, tipo, anúncios de que vai ter essa peça de teatro que vai ser encenada nesse lugar. E aí a gente começa tendo como se fosse uma visão aérea da cidade ali. É obviamente uma maquete, não tinha drone na época pra fazer isso. Apesar da gente já ter visto algumas coisas com helicóptero, mas é uma cidade que não existe mais, né? É uma visão de uma cidade de 500 anos antes. E aí começa com essa visão aérea da cidade, e aí vai dando um zoom e tal, e aí a gente tem o teatro. E aí o que acontece é que o filme começa com a peça de teatro sendo encenada na época em que ela foi feita, né? Essa simulação que tá tendo ali, como se fosse na época em que a peça foi feita, e ela tá sendo encenada pro público da época, num teatro realmente, num palco mesmo, com todas as coisas que vêm com ser uma peça de teatro. Então o público reage, principalmente nas piadas, como eu falei. Eu acho que o começo tem umas piadas assim que conforme o filme vai avançando, ele vai ficando mais sério. Então no começo, quando você tem uma piada, o público dá risada, entra um ator, o público aplaude, termina uma cena, o público aplaude, os atores agradecem.
sabe? Você tem toda essa coisa que faz parte de ser um teatro. A parte onde o público fica, ou sei lá, uma parte considerável ali do teatro no filme, é meio aberta, ou pelo menos não fechada o suficiente. E aí tem uma hora que começa uma chuva, então começa a chover dentro do teatro. E aí algumas pessoas vão embora, outras ficam meio que pelos cantos, isso vai afetando a coisa. E aí tem um narrador, que é o coro, né, ali do teatro, da peça, que é um recurso clássico de teatro, né, é um recurso que existe desde o teatro grego, que o Shakespeare não usava o tempo todo. Não é uma coisa presente em todas as peças dele, mas nessa tem. E esse coro, em diversos momentos, fica pedindo que o público imagine as cenas. Então é tipo, a gente tá aqui nesse palco, mas imagine que você está na corte do palácio de não sei o que. Ou, agora nós vamos seguir para não sei onde. Imagine os cavalos e tal, sabe? E o que o filme faz é que conforme ele vai te falando isso, o filme tem uma transição de que até certo ponto é a peça de teatro e aí chega numa hora que é meio que quando eles vão pra França. O filme vira dramatização de cinema mesmo, vira cinema, né? No sentido, sei lá, mais bruto da coisa. Deixa de ser simulando essa peça de teatro e passa a ser realmente uma adaptação cinematográfica como se espera da peça. Então aí eles realmente estão num grande campo, muitos cavalos, acampamentos, não tem mais o público, não tem mais nada, some tudo pra realmente virar a representação da coisa. Eu achei essa ideia genial, considerando a data aí, eu fico imaginando que deve ter sido uma ideia original. Eu não vi nada que fizesse isso antes. Eu lembro de um filme, putz, que agora eu não vou lembrar que filme é. Eu lembro de um filme que a gente viu uma vez, talvez ele nem esteja no canal, de repente foi na época do blog, ou foi em algum vídeo muito antigo, eu não lembro, porque eu não lembro nem que filme é. Mas eu lembro que teve um filme que a gente viu que tinha uma coisa de começar com fantoches, e aí começava com os fantoches conversando, falando. Eu acho que talvez seja um filme da lista. Começava com os fantoches falando, e aí pra depois ir pra cena realmente acontecendo, e depois terminava com os fantoches falando de novo, eu acho. Então fazia um pouco essa coisa do teatro que vai pro cinema, que vai pro teatro. Só que os fantoches não estavam, tipo, representando a mesma coisa. Era meio que uma introdução, realmente, uma narração, uma introdução narrada. Tipo, essa história que vocês vão ver, sabe? Essa coisa da transição, da cena começar feita de um jeito e mover pra outro, começar menos realista, em termos, porque tecnicamente ela tá sendo realista representando a peça, né? Como seria a peça na época. Não é como se começasse nos dias de hoje também, né? Mas enfim, essa transição eu achei muito boa. Eu acho que... E de novo, eu acho que de repente foi original pela época, 1944 aí, bastante tempo atrás. Eu sei que não tinha nem muitas adaptações de Shakespeare até esse momento, pelo que a internet me diz. Essa foi uma das primeiras, não era uma coisa ainda que estava sendo muito feito. O Laurence Olivier eventualmente ficou muito famoso por adaptar Shakespeare. O Hamlet dele é muito famoso, não tá na lista por algum motivo. Eu achei bem estranho, na verdade. Eu achei que o Hamlet dele estaria na lista. É um filme que eu já vi há muitos anos atrás. Alguma hora eu trago ele aqui. Não acho maravilhoso também, mas eu acho que é legal. E, enfim, parece uma coisa muito original. Por um lado, eu queria que eles investissem mais na ideia. Mas eu sei que é querer demais por uma ideia tão aparentemente crua na época, né? Porque eu quase queria que eles investissem mais, tipo, fizesse uma transição mais lenta, sabe? Fosse fazendo a coisa aos poucos. Pra quem... Eu acho que pouca gente que tá assistindo aí me acompanha no Letterboxd, mas eu tenho... E vou sair completamente aqui tanto desse filme quanto da época, mas tem a coisa dos 4 favoritos do Letterboxd, né? E um dos meus filmes que tá lá é uma animação japonesa chamada Millennium Actress. Não sei se saiu aqui como atriz do Millennium, é capaz. Que é um filme sobre uma equipe de jornalismo entrevistando uma atriz famosa, já mais velha, e ela contando sobre o passado dela. E o jeito que isso é representado no filme é que sempre que ela tá contando uma história, transiciona pra como se fosse aquele filme. E como se os repórteres estivessem no filme. Então, sei lá, ela tá contando uma história de uma época em que ela fez um filme de samurai, assim, de Japão feudal. E aí eles ela tá tipo correndo num cavalo e eles no cavalo do lado com o microfone, assim, mesmo no setting todo de coisa antiga, fazendo perguntas pra ela. E eles ali no cavalo, e eles criam essa imagem abstrata, subjetiva, de que é como se no momento em que eles estão entrevistando ela, isso evocou o que ela tava fazendo naquela época, que era esse filme, que por sua vez veio na imagem. Então, eu acho que porque eu gosto tanto desse filme, eu fico pensando que o Henrique V talvez ficasse melhor ainda se, tipo, a gente fizesse uma transição aos poucos, sabe? Você tivesse cenas em que você já tá no cenário realista, mas o público ainda tá ali e ainda tá reagindo, ou alguma coisa assim. Mas enfim, é bobagem,
querer que eles fossem além com uma ideia que eu aposto que pra época já foi incrível e eu já achei o máximo ver. É só que foi uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava assistindo e eu queria trazer isso aqui, mas assim, não tô querendo que o filme tivesse necessariamente tão à frente do tempo dele assim. Eu acho que o que ele fez foi genial, é muito legal a gente ter essa coisa da transição do teatro pro real, entre aspas. Eu acho que ele faz isso em algumas camadas. Tem a questão de que na peça as personagens femininas são interpretadas por homens, porque é como se fazia naquela época. E aí no filme, aparentemente, realmente são. A gente tem uma cena em que tá mostrando os bastidores e você vê, tipo, é até uma criança, eu acho, é um menino botando uma peruca e um vestido, uma coisa assim, pra se preparar pra entrar em cena como uma menina. E aí quando a gente transiciona pro, de novo, entre aspas, realista, aí já são atrizes, mulheres interpretando os papéis femininos, que né, já é o real, entre aspas. Vou parar de ficar falando das aspas o tempo todo, vocês entenderam, né? Que quando eu quero dizer o real é o não simulado do teatro, enfim. Então eles fazem isso, por exemplo, a gente passa a ter as atrizes, né, participando do filme e tal. Então eu acho que todas essas coisas são muito interessantes, assim. Quando a gente tem no começo as atuações, tem mais cara daquela atuação de teatro que a gente vê antiga, tipo, as pessoas declamam muito as coisas, sabe? Quando vai trocando pro real, isso vai parando de acontecer, as pessoas já vão fazendo uma atuação mais natural. Eu acho que tudo isso, e de novo eu falo vai trocando, mas na verdade é uma troca, eu não acho que ela é brusca, mas até aqui é teatro, daqui pra lá não é. Mas eu acho que eles fazem uma transição até suave, mas ela não é gradual. Eu acho que ela é suave no sentido de que não é de repente que acontece, mas ela não é gradual, né? Tem um momento específico que é uma boa transição, é uma cena bem com cara de transição, e aí com essa transição vira o real. E é isso, tipo, eu acho genial. O filme é bom? O filme é bom. A história é legal, como eu falei aqui no começo, eu gosto de Shakespeare, então eu gosto, não li tudo, não conheço tudo, mas quase tudo que eu li, eu assisti e tal, eu gostei, acho que boa parte pelo menos. Mas independente disso, eu acho que o jeito como esse filme foi feito, eu acho que essa ideia que esse filme teve de fazer essa coisa do teatro e do real foi muito boa. E de novo, eu acredito até o momento que ela foi original, pelo menos não vimos nada, obviamente tem um monte de filme que a gente não viu, mas até o momento eu não tenho por que não achar que ela foi original. E eu acho que ela funcionou muito bem e ficou um negócio muito legal de assistir. E o resto é muito competente, então eu acho que o resto, mesmo que não seja incrível, combina muito bem com essa parte, sabe? E torna o filme muito bom. A Wikipedia me diz que também boa parte do sucesso do filme, do impacto do filme, vem obviamente da cor e do que acompanha a cor, porque os cenários tem alguns cenários interessantes, muitos cenários são simples, mas eu acho que o cenário do teatro do começo, por exemplo, é bem legal, e aí lá no final, quando a gente vai ter os nobres franceses, tem uns cenários interessantes, o acampamento é legal, boa parte é tipo grama, assim, porque a batalha acontece num grande campo vazio, né? Mas as roupas são muito boas e aparentemente as roupas também mudam do teatro pro real, né? Porque aí as roupas do teatro são mais falsas, será? São mais claramente não tão verdadeiras, digamos assim. E quando muda pro real, aparentemente tem uma mudança. Eu admito que eu não percebi isso, mas a internet me diz que isso acontece. É uma mudança para roupas mais bem feitas, né? E mais realistas, quando no teatro tem coisas ali que tentam ilustrar a dificuldade da produção e tal, alguma coisa parecida. Então eu acho que isso é uma ideia bem interessante também. De novo, eu não percebi isso vendo o filme, mas a internet me diz que isso acontece. Eu não tenho por que não acreditar. Aparentemente, pra cena da batalha, nesse grande, sei lá, descampado, assim, que eu falei, é uma cena que tem muitos figurantes, né? São dois exércitos se enfrentando. Um deles é pra ser menor que o outro, mas ainda assim o menor também é bastante gente. O maior, naturalmente, tem que ter mais gente ainda. Eles aparentemente filmaram isso com muitos figurantes e parece que eles pagavam 1 libra adicional pra qualquer figurante que chegasse com seu próprio cavalo. Eu achei essa ideia genial, porque realmente não deve ter sido muito fácil. Lembrando aí que isso ainda foi filmado enquanto a guerra ainda estava acontecendo. Eu acho que a guerra talvez já estivesse se encaminhando pro fim, em 1944, mas ele foi filmado com a guerra ainda acontecendo, então obviamente aí recursos, né, limitados. Apesar de que o próprio Winston Churchill convenceu o Laurence Olivier a fazer esse filme como um jeito de dar uma animada, melhorar o moral das tropas, principalmente quando o filme foi lançado tinha uma invasão prestes a acontecer, então era uma coisa assim, é um filme sobre a Inglaterra invadindo um lugar, né? Diferente do que eu acho que era a intenção deles
mas na vida real naquele momento, em que eles estavam enfrentando uma Alemanha que estava tentando invadir todos os outros lugares. No filme, é o britânico tentando invadir o lugar que não é pra ser dele, né? Mas enfim, de qualquer jeito houve essa ideia aí de que era um filme pra dar uma animada nas tropas e no povo e tudo mais. Então foi um filme feito com o apoio do governo, diferente do Blimp aí, que o governo não queria que fosse feito, né? Esse não, foi um filme feito realmente com o apoio do governo e com essa intenção de usar o filme pra dar uma animada nas pessoas e nas tropas, melhorar o moral e tal. E aí parece que o Laurence Olivier concordou em, durante 18 meses, não aparecer em nenhum outro filme. Um ano e meio aí de férias, pra não aparecer em nenhum outro filme, pra não atrapalhar a divulgação desse. O que é bem curioso, porque é um prazo muito grande pra você ficar divulgando um filme, né? E é um prazo bem grande pra época, ainda mais que as pessoas faziam sei lá quantos filmes por ano, né? É diferente de hoje, que você leva 3, 4 anos fazendo um único filme. Naquela época você fazia 3, 4 filmes por ano. E aí, bom, mas aparentemente rolou isso, porque pro governo era muito importante esse filme, que esse filme tivesse um impacto muito grande e eles queriam ali sustentar essa coisa do filme por muito tempo. Então eles pagaram 15 mil libras sem impostos para que o Laurence Olivier não aparecesse em mais nenhum filme durante um ano e meio, que significa que o próximo ano a gente provavelmente não vai ter o Laurence Olivier aqui. No outro, talvez também não. Mas enfim, teve isso. Segundo críticos, e aí não é muito fácil para mim confirmar se isso é verdade, mas eu imagino que deve ser, esse filme foi a primeira adaptação de Shakespeare a ser um sucesso, tanto de crítica quanto de público. Então, porque já teve outras, mas que não fizeram o sucesso que essa fez. Eu acho que não viu nenhuma ainda, né? Eu sei que tem, por exemplo, um Hamlet com a Asta Nielsen, que é uma atriz que a gente já viu aqui num filme há muito tempo atrás, na época que eu fazia vídeo em outro formato. Eu ainda quero trazer de volta filmes com ela, no formato novo. Pelo menos um filme dela que eu assisti, que eu gosto de falar dele. Mas ela foi uma atriz muito famosa ali na Suécia, Dinamarca, eu não lembro exatamente qual país ela era, mas ela ficou muito famosa naquela região ali na Alemanha e tal, lá pelos anos 10. E aí ela fez uma adaptação de Hamlet em que ela faz o Hamlet. E ela faz um Hamlet que na versão dela é realmente uma mulher, que eu saiba. E aí é um filme que eu nunca vi. Eu tenho curiosidade de assistir. Não deve ser muito difícil de achar, mas é um filme que de repente eu vou trazer pra cá em algum momento e eu imagino que não deve ter sido um grande sucesso realmente. Outra época, outro contexto, né? E essa é a única outra adaptação que eu sei, de verdade, com certeza absoluta, que tem antes dessa. Deve ter outras, mas essa é a única que eu realmente conheço. Mas é isso, essa aqui aparentemente foi a primeira a fazer sucesso de novo, tanto de público quanto de crítica, né? Alguma outra pode ter feito sucesso só com um dos dois, talvez, não sei. Mas em 1946, 2 anos depois, já com a guerra acabada, né? O filme foi lançado nos Estados Unidos, com muita divulgação aparentemente, e inclusive a crítica americana dizendo que o filme era uma das primeiras grandes obras de arte do cinema e talvez a mais impressionante estreia de um diretor desde o Cidadão Kane de Orson Welles. O que, de novo, é muito engraçado porque a gente sabe como é que foi o caos que foi o lançamento do Cidadão Kane, né? Realmente a crítica gostou muito, né, na época. O público é que não gostou e o filme foi um fracasso, mas é interessante ver eles reforçando o enaltecimento de Cidadão Kane na época ainda, porque ainda era recente, né? Cidadão Kane de 41, esse aqui de 44, é bem perto. E bom, então esse filme foi divulgado aí nos Estados Unidos, o Henrique V, né, com esse grande impacto aí, sei lá. E aí o filme foi indicado a 5 Oscars, que foram melhor trilha sonora de filme comédia ou dramático, melhor direção de arte colorido, melhor ator pro Laurence Olivier e melhor filme. Ele não ganhou nenhum desses prêmios, porém a academia deu ao Laurence Olivier um prêmio especial. Não é conjunto da obra, porque a gente hoje fala muito das pessoas ganham um prêmio especial de conjunto da obra, né? Mas conjunto da obra é tipo, por todos os filmes que você fez na vida, né? E o caso dele, ele ganhou um prêmio especial pela sua conquista como ator, produtor e diretor ao levar Henrique V pras telas. É um prêmio muito parecido com o que tinha sido dado no primeiro ano do Oscar pro Chaplin, porque o Chaplin, no primeiro ano do Oscar, ele concorreu com um filme dele chamado Circo em algumas categorias. Não tinham muitas categorias na época, mas ele concorreu em, sei lá, 4 ou 5. Ele não ganhou nenhuma das categorias que ele concorreu, mas ele ganhou um prêmio especial por ter feito tanta coisa num único filme, porque ele dirige, atua, escreve, produz, faz a trilha sonora, que eu acho que é um dos pontos talvez mais impressionantes assim no meio desse conjunto todo, e aí ele ganhou um prêmio por isso. Então eu acho que esse prêmio do Laurence Olivier é de algum jeito um pouco parecido com isso, é obviamente menos do que o que o Chaplin fez, dentre quantidade de funções, mas bom, é meio esse tipo de prêmio, né? É um prêmio por ter feito tanta coisa num único filme. Ele ganhou esse prêmio, o filme mesmo acabou não ganhando nenhum dos Oscars, mas ele ganhou esse especial aí. E é isso, assim, eu acho que eu já falei tanto do quanto eu gostei aqui. E bom,
bom, acho que agora a gente pode dar uma olhada no que o livro fala sobre. Olha, a primeira coisa que o livro me diz, que é uma informação que eu não tinha encontrado, mas também não vou verificar, é que o Laurence Olivier dirigiu o filme depois que o William Wyler recusou. De repente tinha essa ideia aí, não era inicialmente para ser o Laurence Olivier dirigindo, é o que o livro diz, pelo menos. Olha, diz aqui que o realismo das cenas de batalha são inspiradas, quer dizer, que as cenas de batalha, né, muito realistas, são inspiradas no dinamismo exuberante de Alexandre Nevsky, de 1938, que é um filme do Sergei Eisenstein. E eu não vi esse filme, não tá na lista, tá na minha lista de filmes que eu tenho curiosidade pra ver. Mas aí aqui diz que teve influência desse, só a gente assistindo pra saber, mas é um ponto interessante aí pra reforçar o quanto pode ser interessante ver aquele filme pra gente ver isso, né? Mas o livro não me diz mais muita coisa a respeito, não elabora muito, fala esses pontos aí que eu comentei. E é isso, eu acho que o único ponto fraco do filme pra mim é que eu achei a introdução muito longa. Eu falei que o filme começa com essa meio visão aérea do que seria a cidade na época do Shakespeare, pra daí entrar no teatro e começar a coisa e tal. Eu achei essa cena muito arrastada. É uma cena que parece, sabe, hoje em dia a gente tem muito, tipo, uma cena longa mostrando um caminho enquanto tá, sei lá, passando os créditos e vai passando lentamente o nome de cada pessoa, enquanto tá tendo uma cena meio arrastada, meio um panorama, uma coisa assim. Parece esse tipo de cena, só que sem os créditos, porque os créditos já tinham aparecido antes. Mas eu acho que é bem esse tipo de cena, é aquela cena da câmera passeando, assim, caminhando, que hoje em dia, sinceramente, eu acho que já tinha sido feito na época alguma coisa parecida, mas eu posso estar enganado. De você ir passando nomes nesse momento, só que ele não faz isso, então você só tem essa cena em que você fica tipo, tá, eu já entendi, eu já vi o lugar. Talvez pra eles, ingleses, na época, vendo essa representação da Inglaterra histórica, fosse uma coisa muito nova e por isso muito interessante de ficar olhando, sei lá. Eu ainda acho que é muito arrastado. Pra gente hoje, pelo menos, eu acho muito arrastado. É minha única crítica, assim, porque eu acho que o resto, assim, é genial. De novo, a parte do Shakespeare eu acho que é muito boa, porque o Shakespeare era muito bom nisso, mas a parte que o filme faz da coisa da transição do teatro e tal é muito boa. Eu acho que os atores estão muito bem, então eu acho que é um filme que funciona, assim, muito, muito bom. Foi uma baita surpresa, assim. Quer dizer, não é um filme que eu achei que ia ser ruim, mas eu acho que ele superou minhas expectativas, em especial pela criatividade dessa coisa do teatro. É isso, como sempre, o que vocês acharam? Quem que já viu esse filme? Qual a opinião de vocês a respeito? Comenta aí pra gente poder conversar sobre. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima, valeu, até mais!